Bom, pessoal, como prometido, vou gravar para vocês, né, essa aula sobre redes sociais, tá? É uma aula que tem um conteúdo bem pertinente, bem interessante, para você que está querendo crescer nas redes sociais, para você que está querendo usar da forma correta, né? E entender o que é que te favorece mais, qual é a plataforma que é mais eficiente, qual é o modelo, né, que você pode aplicar no seu negócio e te dar resultados, né? A nossa intenção aqui é essa, tá bom? Então, preparei um slidezinho para vocês aqui, vou compartilhar minha tela e nós vamos entender um pouquinho como funciona esse sistema, para que a gente possa usar de uma maneira aceitável e que nos traga aí respostas positivas, tá bom? Então, o nosso assunto vai ser uma aula bem rapidinha, tá? Será redes sociais e nós vamos entender as principais redes, né? Quais são as principais ferramentas, né, utilizadas hoje em dia no mundo e no Brasil. O que seria o engajamento, né? Esse famoso engajamento que a gente vê tanto o pessoal falando, né, e relatando sobre. E qual o melhor conteúdo, né? O que que conecta as pessoas e o que que faz elas, vamos dizer assim, pesquisar ou ir atrás ou ir ao encontro desse tipo de aplicativos, de ferramentas e do que tem disponível na internet, beleza? Então, para começar, nós vamos tratar sobre esses três pontos principais e coloquei uma frase aí bem interessante. Não adianta crescer sem engajamento. E a gente vai ver como isso é importante e como a gente deve aplicar isso da maneira correta, para que de fato a gente consiga fazer com que o público entenda o que que a gente está fazendo, qual é o nosso propósito nesse meio, tá bom? A gente sabe que a internet é um mundo e cada vez mais ela está se abrangendo e se conectando com diversos métodos e formas diferentes, né? Então, torna-se difícil a gente compreender de uma forma muito ampla, mas se a gente escolher a ferramenta certa e trabalhar com ela de maneira correta, a gente consegue um resultado bem bacana, bem positivo e durável, né? Que é o mais importante. Então, não adianta crescer sem engajamento. Então, a gente vai entender o que é isso e como isso funciona. Primeiro ponto, quais são as principais redes de conexão? Quais são as principais fontes onde eu consigo me conectar com o outro, né? Quem são elas, né? E a gente sabe que essa conexão hoje em dia, principalmente pós-pandemia, a gente viu um avanço aí de 10 anos na, na internet em um sentido geral e não tem mais como voltar atrás. Então, ou você caminha junto com isso, ou você de fato vai ficar para trás. Então, a conexão ela é ideal. Ela está na melhor. É, é, como é? Está na que melhor atende seu cliente. Tá. Qual é a conexão ideal? Ela está na melhor forma, né? Na melhor maneira a qual você atende seu cliente. Então, onde é que você atende seu cliente da melhor forma? É pelo WhatsApp? É pelo Instagram? É pelo Facebook? Qual dessas ferramentas se adapta melhor ao seu negócio? Entendendo que todas elas têm uma função diferente, ainda que todas abranjam aí, no geral, né, uma intencionalidade parecida. Porém, o funcionamento delas, o público ao qual cada uma se interage com mais facilidade também é diferente. Então, a gente vai compreender como é que funciona esse mundo e como que cada aplicativo se comporta. E o engajamento, que é o famoso, né, a famosa interação. Como é que a gente consegue manter essa interação durável, né, de maneira que a gente consiga nos conectar, consiga ter um relacionamento com o nosso cliente para que ele possa confiar no nosso trabalho e, de fato, nos comprar, né? E, vamos dizer assim, dar credibilidade ao que você está fazendo. E terceiro é o conteúdo. Que conteúdo é esse que eu preciso expor? O que que eu preciso falar do meu produto ou do meu serviço para que isso se torne interessante?
tá? Para que o meu cliente ele entenda que o que eu estou fazendo tem algum significado para ele, tem um diferencial. Então, vamos lá compreender esses 3 pontos de início. Então, quais são as principais redes sociais, né? Quais são as principais redes de conexões, de contato que existem no mundo, né? A gente sabe que é uma ferramenta crucial hoje em dia e dominar uma ou umas delas vai te favorecer muito, tá? E vai fazer um diferencial sim no seu negócio. Então, como o mundo está recebendo esse novo tempo? Como você está recebendo essa nova era, né? Esse novo movimento da tecnologia. Hoje a gente consegue ter liberdade geográfica e liberdade de tempo através da internet. Hoje, muitos empregos já são home office, ou seja, você trabalha totalmente de forma online, né? De onde você desejar, desde que você entregue o seu trabalho de forma concisa, né? E firme, cada vez mais está crescendo. Então, estão surgindo novas profissões, a gente tem aí inúmeras profissões dentro da internet, né? Como um tráfego pago, você pode trabalhar com isso também. Você pode ser um social media, social media, aquela pessoa que trabalha com Instagram, principalmente. Você pode ser um Copify, um, uma copy, né? Onde você pode trabalhar criando textos que sejam atrativos, né? Interessantes. E tem inúmeras aí profissões que estão surgindo no mercado, onde você pode sim ter sua renda, onde você pode viver sim muito bem disso. A gente sabe aí também tem os projetos, os grandes gurus, né, do marketing digital, que muitas vezes até leva você para um caminho ao qual, e muitas vezes é um pouco ilusório, mas de fato acontece sim. Muita gente tem sucesso sim na internet. A gente só precisa fazer as coisas com o pé no chão e firme. Mas é sim um mercado que vai crescer e que todas as profissões, todas, não há exceção. Como eu já falei uma vez anteriormente, creio que uma live aqui para vocês, eu falei que todas as profissões elas já vão sair da graduação, já com alguma aula ou alguma disciplina voltada para esses instrumentos e essas ferramentas digitais, né? Para que elas já entrem no mercado de forma, vamos dizer assim, presente, né? Hoje, isso é muito importante. Então, coloquei alguns gráficos aqui para a gente entender sobre o avanço, né, dessas ferramentas e dessas tecnologias. E aí a quantidade de pessoas que usam essas redes, né? E o país em que foi, vamos dizer assim, produzido, né, construído, elaborado esses aplicativos, essas ferramentas, e a quantidade de pessoas que utilizam. Então a gente consegue perceber, aí fiz uma extração assim bem rápida, né, dos 5 principais, né, dos 5 primeiros aplicativos ou ferramentas que se utiliza aí no mundo inteiro, né? E a gente já de cara traz aí o Facebook como a principal ferramenta utilizada por todo o mundo, né? Pelo mundo inteiro. O Facebook foi criado em 2004, né? Nos Estados Unidos e tem, inclusive, um filme que fala, né, que retrata que foram jovens, né, estudantes de universidade, onde eles criaram esse movimento dentro da universidade. Isso foi crescendo, né, e hoje é a principal rede social disponível no mundo inteiro. Então, são mais de 2 milhões de pessoas, né? 2 milhões e 800, bilhões, na verdade, de pessoas que apresentam que têm conta no Facebook. Então, se você ainda não está no Facebook, é importante que você esteja. Eu confesso para vocês que é uma ferramenta que eu estou me habilitando agora, né? Tinha conta pessoal, porém conta profissional não tinha.
Então, existem ainda muitos pontos que estou aprendendo a desenvolver, até por conta dos anúncios, né? Você só consegue fazer anúncio, que é o tráfego pago, se você tiver uma conta no Facebook. E eu acredito que o Facebook foi bastante inteligente, né, em pensar nisso e atribuir a quantidade de pessoas que usam esse tipo de ferramenta. Então, se você ainda não tem, eu aconselho você a ter. A segunda ferramenta, né, o segundo meio de comunicação, a segunda rede social mais utilizada é o YouTube, tá? O YouTube, ele é considerado um canal, ele é considerado um instrumento de comunicação onde você pode obter conteúdos mais longos, mais extensos. Muito, vamos dizer assim, é muito intuitivo, né? Você pode se comunicar com o mundo inteiro, você pode atribuir o seu conteúdo, né? Você pode lançar as suas propostas, você pode criar um mundo dentro de um YouTube, né? Dentro do YouTube. E a gente vê aí a quantidade de pessoas também que usam esse tipo de rede, né? As 2 milhões, quase 2 milhões e 300 pessoas utilizam o YouTube. Foi criado em 2005, um anozinho depois aí do Facebook, beleza? Terceiro lugar, o WhatsApp. O WhatsApp foi criado em 2009, é do Facebook, tá? Vamos dizer assim, a sua autoria. 2 bilhões de pessoas usam o WhatsApp, é uma ferramenta também importantíssima e hoje está se automatizando cada vez mais. Então, os comércios, as empresas já têm esse sistema automatizado. Então, você acha o Instagram, já corre direto, vai para o WhatsApp, já faz tudo que você precisa fazer. Então, é muito prático, é muito simples. Essas automações também não são difíceis, tá? A gente pode até gravar um pouquinho aqui, fazer um outro conteúdo sobre as automações do WhatsApp, beleza? Para que você profissionalize mais o seu negócio e deixe o seu cliente o atendimento mais ágil, né? Mais rápido, e que ele tenha o que ele quer, o que ele deseja de forma mais direta, beleza? Quarto lugar, o Message. Eu acredito que o Message ele é um pouco menos usado, né, hoje em dia, mas ele ainda tem bastante usuários, né, criado em 2011, até por conta da necessidade da quantidade de pessoas que utilizam o Facebook, né? Então houve uma necessidade de você ter ali uma forma de contato mais próxima entre a pessoa que cria o conteúdo e a pessoa que está em busca dele. E aí, depois disso, você já segue para um WhatsApp, então você vai sempre cair no canal mais próximo, beleza? E por fim, criado em 2010, também pelo Facebook, o Instagram. O Instagram, com cerca de 1 bilhão, quase 1 bilhão e 300 pessoas utilizam o Instagram, né, como uma conta de redes sociais. E a gente tem mais diversas aí, TikTok, que hoje tem crescido bastante, né, principalmente no público jovem, entre 18 e 24 anos. Então, se seu público tem essa idade, tenha uma conta no TikTok, tá? É muito importante que a gente procure saber onde está o nosso público. Se o seu público for um público que frequenta mais o Facebook, você só vai saber isso quando você cria conteúdo, quando você divulga e coloca o sistema, né? Toda a estratégia para rodar, e que você vai entender qual dessas ferramentas pode se adequar mais ao seu negócio, beleza? Mas você pode estar presente em cada uma delas, distribuindo conteúdos diferenciados, mas deixando lá aquela porta aberta, né? Diante daquela ferramenta que pode ser tão importante, dependendo do momento que você utiliza. Então, eu deixo a pergunta: qual dessas seria a mais popular? A gente viu, né, que o Facebook tem uma maior quantidade de usuários, mas será que todos esses usuários que estão lá utilizam essa conta, né, movimentam essa conta?
Então, vamos olhar aqui um pouquinho mais, né? Nenhuma outra plataforma chega perto da popularidade do Facebook. Então, o Facebook, de fato, é a rede social mais badalada, mais popular que existe no mundo inteiro. Então, é muita gente, é uma quantidade de gente exorbitante dentro, né, do Facebook. Então, se você não tem uma conta no Facebook, crie uma conta, que eu acredito que você já tem, e aprenda a usar essa ferramenta ao seu favor. Crie os seus anúncios, faça suas campanhas e coloque o seu negócio para acontecer dentro dessa ferramenta. E aí, em parceria, você usa o Instagram, porque hoje você consegue fazer publicações do Instagram já indo para o Facebook ou vice-versa e coloca o seu contato de WhatsApp aí como um canal mais próximo e mais direto. Então, você vai conseguir aí fazer com que seu cliente lhe encontre mais rapidamente e de forma mais profissional, ok? Então, aqui coloquei alguns outros insights sobre as redes sociais no mundo, né? Quais redes sociais os adultos nos Estados Unidos, tá? Mais usaram nos últimos 10 anos. E aí a gente vê aí que o YouTube é a rede social que mais foi usada nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil não é tão diferente, tá? Cerca de 81%. Mas, opa, deixa eu voltar aqui. A gente tem uma coisa interessante. Observa-se aí, ó, que em 2018, isso, teve um aumento aí bastante significativo, né, do uso das redes sociais, ó. A gente vê um pico bem exacerbado, né, aqui, partindo aí, opa, deixa eu voltar de novo. Partindo aí, ó, do uso principalmente do Facebook e do YouTube. Então, a partir de 2018, as pessoas começaram a entender a importância de usar as redes sociais ao favor, né, ao seu favor, e isso começou a crescer de uma forma bastante significativa, né? E a gente tem aí no pico, né, de uso de ferramenta o YouTube, tá? Mas o YouTube é bom a gente entender que é um canal, né, ou uma ferramenta onde você se utiliza ou pode ser utilizado quando você grava conteúdos mais longos, como esse aqui, onde você vai explorar um pouco mais o conteúdo, onde você vai ser mais detalhista, onde você vai se aprofundar um pouco mais. Se essa não é sua intenção, se essa não é a sua perspectiva, então essa ferramenta ela não é boa para você, pelo menos até o momento. Eu aconselho você usar o Facebook ou o Instagram, caso você apresente um produto ou um serviço que você ainda não tem tanta, vamos dizer assim, confiança, né, ao ponto de você gravar vídeos e colocar conteúdos disponíveis sobre o seu nicho, sobre o seu conteúdo. Beleza? Vai depender do que você deseja expor, tá bom? Então, em segundo lugar, o Facebook. E em terceiro lugar, o Instagram, com 40% aqui, a maior taxa até o momento. Então, é sim uma ferramenta bastante desenvolvida e importante. A gente vê o TikTok lá embaixo, né? Mas ainda existem muitos usuários, principalmente os jovens, como eu já relatei, que usam essa ferramenta aí como forma de comunicação entre o que nós temos disponíveis. Outra pergunta interessante sobre as redes sociais. Será que a renda influencia no uso das redes sociais? Será que as pessoas que ganham mais ou menos, isso interfere no uso das redes sociais? E a gente consegue perceber que, ó, aqui, ó, menos de 30K, né? Pessoas que têm rendas de menos de 30 mil reais, que eu creio que são muitas, né? Utilizam mais o Facebook do que qualquer outra ferramenta. Mais uma vez comprovando, né, a importância do Facebook. 35% e Instagram. E aí, a gente tem alguns outros aqui, como o LinkedIn, o Twitter, temos também o Snapchat, o YouTube, aqui com a porcentagem um pouco maior, né, cerca de 75%, o WhatsApp, 23%, e algumas outras redes aqui também, como o TikTok, em 22%.
E a gente vai percebendo que à medida que aumenta a renda das pessoas, elas vão consumindo um pouco mais. Ainda que aqui tivemos uma baixa, né? Deve ter sido em alguma rede aí, como deixa eu ver aqui, qual foi a que mais diminuiu? Acho que até o Facebook aumentou, né? Aumentou o Facebook, aumentou o Instagram, diminuiu aqui o Twitter, diminuiu o LinkedIn. E aí, à medida que vai aumentando esse nível de informação, né, as pessoas vão se conectando mais. Acredito que elas entendem, né, que as redes sociais são ferramentas importantes, principalmente, né, para os seus relacionamentos, sobre as suas posições e a demonstração aqui do que você tem para oferecer, né? Então, elas usam bastante as redes sociais e isso é um ponto importante, né? Ou seja, é interessante a gente entender qual é o nosso público para que a gente possa saber onde eles estão, quais são as redes sociais que eles mais utilizam. Então, isso é um dado importante para você, porque se você definir quem é seu público, quem você quer atingir, você entende quais são as redes sociais que eles estão usando, né, se conectando, você vai estar lá naquele meio também, para que você possa alcançar esse cliente. Beleza? Então, quanto maior a aquisição financeira do cidadão, mais há consumo de conteúdo em diversos tipos de redes de relacionamentos e contato. Então, a renda, né? Ou seja, a forma em que essas pessoas ganham sua vida, né? Têm os seus ganhos pessoais, e isso interfere diretamente na forma com que elas se relacionam e como elas entram em contato, né? Então, se você estiver lá presente naquela rede social com tudo, vamos dizer assim, adequado, aqueles clientes eles vão lhe alcançar sim. Eles vão se relacionar com você, vão entrar em contato com você e vão comprar o que você estiver vendendo sim, ok? Então, qual é a sua rede social preferida? Tem sempre aquela que a gente tem um domínio maior, né? Uma forma mais fácil de lidar. Eu gosto muito do Instagram. Vamos dizer assim, eu me conecto bastante por lá. Uso também o WhatsApp como uma ferramenta de trabalho, de pessoal também, de divulgação. E essas duas são as minhas preferidas. O YouTube, confesso para vocês que o YouTube e o Facebook, estou me readaptando agora, mas o Instagram e o WhatsApp são as que eu mais gosto de trabalhar, tá? E aqui, outro dado importante, o nível, né, escolar, o nível de escolaridade, interfere, né, influencia no uso das redes sociais, e a gente aqui de cara já vê, né, que sim. Como interfere? Quanto maior nível, né, educacional, quanto maior, vamos dizer assim, o grau de escolaridade, mais as pessoas usam as redes sociais. Então, a gente vê aí um avanço ó, de 64% para 73% o uso do Facebook, né? E de 30 a 49 o uso do Instagram. Então, onde está seu público? Seu público tem um nível de escolaridade mais baixo, médio ou mais elevado. Então, vai lá e conecta aonde está essas pessoas, quais são as redes sociais que elas utilizam. E aí foca nisso, trabalha com isso e coloca o seu negócio girando dentro dessa rede, tá? Então, quanto maior nível educacional, mais o cidadão usa as redes sociais. E aí a gente vê os diferentes, né, pontos onde a gente pode trabalhar com elas. Então, qual o principal motivo? Quais os motivos que as pessoas, vamos dizer assim, denominam quando se utiliza rede social? Primeiro, cerca de 36,5% está a par dos atuais eventos. Você é uma pessoa que usa rede social para esse motivo? Se você for, você está nessa porcentagem. 35% encontrar conteúdos engraçados e interessantes. Né? Tem pessoas que usam o tempo livre para encontrar, né, assuntos ou conteúdos engraçados e aí passar o tempo livre rindo, brincando e sorrindo um pouco, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Em terceiro, 34,4% preencher o tempo livre. Ou seja, estou sem nada para fazer e vou olhar as redes sociais.
33% manter contato com amigos e familiares. São pessoas que fortalecem mais as suas redes de contato, né? Principalmente com amigos e famílias. 27,9% compartilhar fotos e vídeos. Eu creio que essas 27,9 pessoas aqui trabalham com as redes sociais de forma mais profissional, né? Essas aqui, talvez é onde você esteja agora, produzindo conteúdo e não consumindo, né? Todas essas outras aqui estão apenas consumindo ou então estando presente para que seja encontrada. Porém, essas 27,9 são pessoas que produzem o conteúdo para que essas possam consumir. Então, onde você está? Qual é a porcentagem aqui onde você está encaixada, né? Para que você possa entender se é de fato, se de fato o que você está fazendo é consumindo ou produzindo, tá? Então, deixa essa reflexão aí para vocês. Então, o Instagram, né? O Instagram, essa ferramenta importantíssima e bastante usual, né? A gente vê ainda que é uma das menos, né? A primeira está o Facebook, a segunda o YouTube, mas o Instagram é uma ferramenta ainda utilizada por mais de 1 bilhão de pessoas em todo o planeta. Então, tem bastante gente nesse lugar, inclusive mais gente do que você possa imaginar, né? Quando a gente trata aí, vamos dizer, a gente olha a 25 de março, que é uma rua em São Paulo bastante movimentada e tem ali muita gente, muitas pessoas circulando em todo o tempo. E não há nenhum lugar no mundo que se compare à grande passagem, né, o grande tráfego de pessoas do que no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Então, se você ainda não está presente numa rede como essa, você precisa estar, se essa é a sua intenção, né? De divulgar e apresentar o seu produto. Então, essa estatística, ela é ainda mais impressionante quando eu sei que 23,92 dos 4,18 bilhões de usuários ativos na internet usam o Instagram pelo menos uma vez por mês. Ainda que não seja eu acredito que existe aí uma grande porcentagem também, né, que utiliza todos os dias. Eu sei que toda hora você está lá abrindo e fechando a sua conta no Instagram, então você está passando por lá sim, tá? Que é o mesmo número de pessoas, né, das populações da Europa e da América do Norte juntas. Então é muita gente circulando, caminhando e percorrendo nesse meio. Então, assim, não tem como, não dá mais para você fazer esse trabalho de todo jeito. Né? Você tem que fazer ele de uma forma profissional e bem feita. Então, se você não sabe como, se você precisa de orientação, né, nós estamos aqui para isso, para te ajudar. Ok? Então, o que é esse tal de engajamento, Natália? Como é que funciona isso? O que é que eu preciso fazer para conseguir alcançar essa conexão com o meu público, para que eles se envolvam, né? Para que eles possam aí interagir ao ponto de que confie no que eu estou falando, compre o que eu estou indicando, né? E curte, compartilha e indique, divulgue de uma forma bem natural. Essa interação ela deve ser em ambas as partes, tanto com você quanto com o seu cliente ou os seus seguidores, beleza? Tem que ser natural e voluntária. Então, como é que eu consigo produzir um conteúdo onde o meu cliente ou o meu seguidor ele vai se sentir confortável, ele vai se sentir próximo do que eu estou falando e ele vai, de alguma forma, se conectar com isso. Eu preciso entender como é que eu posso fazer isso com o meu conteúdo ou com o produto que eu ofereço. Como é que eu consigo fazer essa conexão? Qual é a forma mais natural? Qual é a forma mais prática onde eu consigo me conectar? Eu preciso comprar seguidores? Eu preciso comprar uma conta? Eu preciso ficar postando 24 horas? Será que é isso que eu preciso fazer? São reflexões que eu deixo aí para a gente, né? Então, coloquei aí um sistemazinho para que vocês pudessem entender de forma mais clara. Então, você está aqui, essa é sua, vamos dizer assim, essa é sua montanha, né? Aqui, você construiu uma base sólida e você está no topo aqui, desfrutando, né, do seu conteúdo
e distribuindo para os seus seguidores, né? Para as pessoas que estão com você lá, conectadas e envolvidas com o seu conteúdo. Então, a gente tem dois tipos de conexões: a conexão forte e a conexão fraca. Você tem a ponte, onde ela é mais firme, né? Onde ela tem uma estrutura mais firme, mais rígida, onde aquele conteúdo onde você produz, aquele conteúdo que você produz, ele é satisfatório, ele consegue conectar de uma forma onde os seus seguidores conseguem entrar em contato com você, conseguem mandar o comentário, curte, compartilha, salva. Que conteúdo é esse, né? Esse acesso entre você e os seus seguidores, como que está, né? Esse acesso, ele é rápido? Ele é, vamos dizer assim, acontece de ambas as partes? Ou você só está postando, ou você só está fazendo e você não está tendo retorno? Então, observa isso e aí você vai saber se a sua ponte está forte ou fraca. Então, se ela está fraca, ela vai ser uma ponte mais estreita, né? A qualquer momento pode se romper. Aqui você pode simplesmente parar de postar, porque você não vê resultado. O seu conteúdo, ele é raso, tá? Lembrando que um conteúdo raso, ele não é um conteúdo fraco, tá? Muitas vezes a forma que você está divulgando seu conteúdo, ela não é ideal para aquele público. Então, vamos supor, você tem lá 1.000 seguidores. De repente, você fez um anúncio, você fez um tráfego e chegaram aí cerca de 5.000 seguidores. Você não soube fazer esse tráfego de forma correta, você colocou um público aleatório, você não definiu as etapas do seu público, você não fez as escolhas ao qual se conecta com o que você está trabalhando, com o que você está vendendo, e chegaram cerca de 5.000 seguidores na sua rede social, no seu Instagram. E aí, esses 5.000 seguidores são públicos frios, é um público frio. Aqueles 1.000 lá era o público quente, ou seja, aquele público que se envolve, que engaja, que comenta, que compartilha, que salva, que está interagindo com você. E aí, esses 5.000 que chegaram, deixaram sua conta mais gorda, você agora tem um pouco mais de autoridade, beleza. Mas aí o engajamento caiu, as pessoas não comentam, não compartilham, elas não interagem com você. O que aconteceu? O seu público agora é um público morno. Você misturou o quente com o frio. Você não definiu que frio seria esse, como você receberia eles, para que você pudesse ser bem clara diante do seu propósito. Você não teve estratégia, você apenas fez do seu jeito, da sua forma, achando que ia dar certo. E aí você agora está sem engajamento, as pessoas não compram mais de você e você perdeu aí, vamos dizer assim, uma boa construção, né? Você perdeu a sua construção e agora você vai ter que começar tudo de novo para que as pessoas que chegaram comecem a entender o que você faz e como você trabalha. Então, como está o seu perfil? Isso vai fazer com que você percorra nisso de forma mais clara. E não faça, vamos dizer assim, não tomem atitudes precipitadas, tá? Sempre buscando fazer de forma concisa, firme, para que a sua base sempre esteja segura, sempre esteja firme, e para que todos que cheguem ali saibam o que você faz, qual é o seu conteúdo, e ele tenha um acesso, para que ele tenha um acesso rápido, prático, e que as coisas aconteçam de forma constante, tá? Para que não haja mudanças bruscas. Então, não façam as coisas de todo jeito, procurem saber como você vai fazer, qual é a estratégia que você vai usar. Isso é muito importante. Então, aí, como é que eu consigo, né, engajar, né? O que você faz para engajar e como é que eu consigo metrificar, né? Quais são as métricas que eu utilizo para entender esse engajamento e como ele funciona. Então, você está aqui, vamos supor que você é essa mocinha aqui, onde ela está no nível do congelado, né? Com o congelamento, seu perfil está congelado. O que é que significa isso? É quando eu tenho cerca de 0,1% ou menos, tá? 0,1% ou menos do meu
engajamento, ou seja, a gente consegue medir pelas curtidas, por exemplo, que é uma das formas mais rápidas e práticas onde o seguidor tem, né, de interagir. Então, vamos aqui tratar as curtidas como a medida de engajamento. Então, se você tem lá uma quantidade de seguidores e apenas 0,1% desses seguidores curtiram curtiram o seu vídeo ou a sua foto, significa dizer que você está com o perfil congelado. Beleza? Então, faça essa métrica aí e veja aonde você está. Então, vamos supor que você fez um conteúdozinho um pouco mais elaborado, né? Você trabalhou um pouco mais o seu vídeo, você fez um Reels mais comunicativo, e aí agora você está aqui no piso de 1%. Então, 1% significa dizer que você tem aí, não sei se você tem 1.000 seguidores, cerca de 10 curtidas em cada foto. Essa é a média, tá? E essa é a meta que você precisa ter. Se você não tem, então você vai ter que fazer testes até entender o que seu público gosta de ver. O que é que ele gosta, como é que ele se conecta melhor. Qual é a foto, qual é o vídeo que ele se conectou mais, né? Qual foi o texto, onde você conseguiu atingir essa meta. Então, começa a modelar aquele mesmo percurso que você fez. E a gente só consegue fazendo isso com teste. Então, eu cheguei nesse 1%, estou no meu piso. Se eu tenho 1.000 seguidores, 10 pessoas lá curtem as minhas fotos e os meus vídeos, e eu estou no piso, tá? Ali, base, para o meu Instagram. Então, beleza. Entendi qual é o conteúdo, o que é que engaja mais, o que é que conecta mais com o meu público. Agora eu tenho mais de 2% de engajamento, ou seja, as pessoas, cerca de 20, 25 pessoas estão curtindo a minha foto. E agora, que é interessante, que quando isso começa a acontecer, o Instagram começa a entregar seu conteúdo para pessoas desconhecidas. Ele mesmo, o próprio Instagram ou Facebook, começa a entregar o seu conteúdo para pessoas desconhecidas, ou seja, fora do seu âmbito ali onde ele está acostumado a entregar. Agora, o próprio algoritmo do Instagram vai entregar o seu conteúdo para outras pessoas. Então, tá vendo como é importante o que você faz e como você faz? Que assunto, que conteúdo você está abordando que está conectando mais com os seus clientes ou seus seguidores? Isso vai fazer você subir de nível, né, e sair do congelado para os desconhecidos, né? E agora entregar aqui de forma gratuita para outros seguidores, né? As pessoas que estão encontrando o que você faz, né? Tentando fazer o que você faz. Beleza? E aí, que conteúdo é esse? Deixa eu dar uma pausazinha aqui. Tá. Pausa, play. Beleza, entendendo isso, agora a gente precisa saber que conteúdo é esse. Porque você viu lá que o conteúdo é muito importante para que você consiga conectar de forma que traga engajamento. Beleza? Então, que conteúdo é esse? Qual é o melhor conteúdo? O que mais vai trazer essa interação? O que você está fazendo que está trazendo mais resultado? Você precisa entender como você chega a esse engajamento. Porque não é sobre o conteúdo, mas é sobre o que você faz para chegar no engajamento. O que as pessoas mais gostam que você apresente, o que você mostre? Você precisa saber isso. E você só vai saber disso perguntando. Você só vai saber disso tentando extrair desses seguidores e dessas pessoas que estão com você o que eles querem ver. Por exemplo, eu fiz aqui uma pesquisa no meu pessoal sobre o que as pessoas queriam ver por aqui, no caso, pela minha conta no Instagram, né? Coloquei caixas de perguntas, coloquem caixa de perguntas. Perguntem o que vocês desejam ver por aqui, deixe uma caixa de pergunta aberta. Coloquem lá enquetes para que eles possam interagir com você e saber qual a melhor forma, como você pode entregar isso de maneira mais, vamos dizer assim, prazerosa para os seus seguidores, né? Para que eles possam consumir aquilo ali com satisfação, com alegria e que sejam gratos, né?
pelo que você está entregando. Beleza? Bom, sabendo disso, nós temos aqui 3 tipos de conteúdos, onde eles vão definir onde você está, como você vai trabalhar com eles, né? Qual o tempo, que tipo vamos dizer assim, de conteúdo você pode divulgar para o público que você tem agora, para o público que você está no momento. Então, a gente tem 3 tipos de conteúdo: os conteúdos super rápidos, os conteúdos rápidos e os longos, tá? E isso vai diferenciar de acordo com o tipo, né, a forma com qual você vai divulgar, com o tempo, ou seja, com o horário que você vai divulgar, e principalmente se o seu público é um público aquecido, é um público grande, volumoso, ou é um público pequeno, onde está iniciando, começando aquele processo. Então, tudo tem técnica para que você possa alcançar isso de forma mais rápida, beleza? Então, o que é o conteúdo super rápido? Um conteúdo super rápido é aquele conteúdo onde eu tenho poucos minutos, se for um vídeo, cerca de 7 a 15 segundos, né? Um Reels, onde você pode mostrar uma transição de produto, algo que você produz com algo que já vai estar pronto, na culinária, por exemplo, na confeitaria, onde você pode fazer uma transição bem rapidinha, só para que o cliente entenda o que você faz e com que você trabalha, tá? E aqui sempre usar os áudios em alta, tá? Que é aqueles áudios que tem a setinha lá indicando que ele está em alta, ou seja, muitas contas, muitas redes estão utilizando aquele áudio e o algoritmo entende, né, que aquele conteúdo ele é bom e que ele pode ser divulgado para mais pessoas. Então, isso vai fazer com que sua conta, se ela for pequena, ela cresça mais rápido, tá? Você ganhe seguidores. E tem muitos Reels que viraliza e você consegue ganhar aí 1.000, 2.000, até 5.000 seguidores, dependendo do conteúdo. Beleza? Principalmente curtidas também, né? Que as pessoas têm mais praticidade, né, em curtir do que em seguir, em compartilhar ou algo desse tipo. Ok? Então, quais são os horários que eu publico um conteúdo rápido como esse? Entre meio-dia e 16 horas. Por quê? Porque são horários onde eu tenho aí pouco acesso. Então, esse conteúdo ele precisa ser mais rápido, precisa ser consumido mais rápido. Beleza? Então, os conteúdos rápidos são aqueles onde eu usar após um tempo de meta batida. Então, eu estou só postando conteúdos super rápidos com áudio em alta, e aí eu já consegui mais seguidores, os clientes já sabem, os seguidores já sabem o que eu trabalho, já sabem o que eu faço, e agora eu estou conseguindo bater a minha meta de curtidas, né? E alcançando o engajamento que eu desejo. Ok? O Instagram já está entendendo que eu estou firme, que eu permaneço ali e ele continua entregando o meu conteúdo de forma, vamos dizer assim, positiva, né? De forma ordenada. Agora, eu consigo fazer um Reels um pouquinho mais longo, coloco aí de 30 segundos, faço um carrossel, que são aqueles onde você vai passando as fotos, né? São várias fotos onde você pode aí interagir, dependendo do seu conteúdo, dependendo do que você trabalha. E aí você pode criar diversas modalidades onde o conteúdo seja um pouquinho mais longo, não tão longo, tá? Mas um pouquinho, um carrossel aí de 5 fotos, por exemplo, um Reels de 30 segundos, já é o ideal. Qual horário para essa postagem? De 9 às 3 horas da tarde. Entre 9, na verdade, de 9 e 3 horas da tarde, que é o período onde as pessoas têm um pouquinho mais de tempo, onde toma aquele cafezinho a mais, ou à tarde faz aquele lanche, dá um intervalo do trabalho. Então, é um momento, né, ideal para que você consiga fazer a postagem desse tipo de conteúdo. E um conteúdo mais longo, né, onde seu público já está bem aquecido, ele já sabe o que você faz, onde ele está pronto para receber o que você tem para oferecer, pronto para vender, né? Aí onde você tem um Reels um pouco mais longo, a gente já tem até Reels de 90 segundos, né? Mas entre 60 e 90 segundos, onde você pode colocar também uma narração, tá? Você pode usar narração nos outros também, desde que seja um pouquinho mais acelerado. Onde você pode colocar aqui um textão, algo bem longo, um carrossel um pouco mais longo, onde as pessoas vão levar um tempo maior para ler, para consumir aquele conteúdo, tá? E as lives também,
que é já aí um instrumento onde você pode levar um tempo que você quiser, dependendo da interação do seu público, né? Depende da interação do seu público. Então, as horas, entre 8 horas da manhã, pode ser um pouco mais cedo, e 20 horas da noite, né? Às 8 horas da noite e às 8 horas da manhã. É o horário onde você consegue ter o seu público mais acessível, né? As pessoas ou estão saindo de casa ou estão chegando em casa. Então, são os horários onde você consegue ter essa conexão um pouco mais forte. Ok? Então, essa é a distribuição dos conteúdos onde você pode fazer. E acho que é isso. Isso aqui já é de outro assunto, onde a gente não vai tratar aqui por enquanto. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí algum comentário, tá? Vou colocar esse vídeo disponível no link para vocês. E é isso, tá? A gente vai conversando um pouquinho mais sobre. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até mais. Beijo.